Qual é, povo? Tô com Tomás Obaran. Qual foi a sua colocação no regional, Tomás? Quinto lugar. Quinto lugar, top 8 aí, garantido. 13 playmatch. 13 pontos. 13 pontos. E de vermelho ele. De ver? É uma mensagem subliminar. E aí, Tomás, tá feliz? Feliz, cara. Empatei uma e perdi uma. Perdi pro Dracula. Empatei com o Judeu, de resto ganhei. Tive umas matchups bem difíceis. Runic Mine. Splight Runic foi bem complicado. E a minha última rodada que foi contra o campeão do ICS aí, que foi bem difícil, perdi a primeira, mas tamo aí, ganhei, era um Mine Decaut, bem difícil de jogar, mas ganhei, dei uma sorte nessa partida e consegui ficar em quinto. Mostra pra gente aí. Vamos lá. É um Splight básico, vamos dizer assim. Toda a engine de Splight é bem tradicional. 3 Blue, 3 Jet, um de cada dos outros Carrot, Red e Pixies. Muita gente fala mal do Pixies, mas eu particularmente gosto muito. Eu entendo o argumento dele ser uma muleta pro deck, para poder quebrar campo, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é uma defesa muito forte. Você trazer ele, você dá no turno do cara, quando o cara tenta entrar na Battle, você trazer um Blue com um Elf e pegar o Pixies pra mão como uma defesa é muito bom, ou mesmo pode ser através de um starter. Então assim, ele é muito forte como defesa e na maior parte das vezes eu uso ele como defesa do que como uma carta ofensiva, vamos dizer assim. E aí pra completar a engine de Splight são 3 starter e uns Smashers. Bem basicão, né? Eu acho que não tem ninguém que usa 2 starters assim. Eu espero que não. Depois os normal summons do deck. O Beaver, que depois que saiu o Sprint nessa última coleção, acho que não tem um jeito de jogar do Splight puro sem Beaver com o Angler. 2, a ideia de 2 é caso você compre uma jogada de Sprint não fique morta. Uma coisa que acontece algumas vezes é quando eu compro uma, ou eu compro com sapo, é muito fácil descartar ele da mão, ou quando eu compro um sem o sapo, é eu trazer o sapo pelo gigante, balsar o sapo pra mão e entrar o sapo de special descartando o Angler. Então eu consigo trigar, comprando o Angler ou não, eu consigo trigar ele. Eu consigo trigar ele pelo sapo, pelo sprint, da forma que for. E aí começa... os 2 swaps. Pra mim não precisa mais do que 2, acho que 2 é bem suficiente. Eu entendo ele ser um bom normal summon, você começar com ele é interessante, mas eu prefiro espaço pra hand trap e algumas power cards que vocês vão ver aqui. Bom, agora a parte de hand trap, tá? Eu tô chamando os Beasted de hand trap porque pra mim, enquanto você usa só... Interação, né? Exatamente, enquanto você usa só esses caras daqui, você não tá usando a engine de Beasted completa, né? Se você não tem Saronira, Spell, a Trap, Lubellion, pra mim, ele funciona muito mais como uma hand trap do que como uma engine necessariamente. Aí, além disso, 3 Veiler, 3 Ashes, que foram salvadoras. Eu tava muito na dúvida de usar Ash ou usar uma outra hand trap. Pela Ash talvez tá um pouquinho fraca nesse formato, mas muitas vezes ela me salvou. E o que pra mim é a hand trap mais importante, que é o Inferno. Fora isso, as últimas 5 cartas são os 3 potes. Acho que é bem padrão também. E os 2 Fenrir. O Fenrir, a minha opção por ele, eu fiquei muito na dúvida se eu jogava com ele ou se eu jogava com mais hand trap aqui no lugar dele, jogar com 17 hand traps. Eu preferi jogar com o Fenrir porque ele going first é uma interação a mais pro seu combo, é muito forte. Te dá um follow-up de você buscar o segundo Fenrir, então se o cara quebrar o seu campo, minimamente um Fenrir você vai ter para tentar quebrar o campo dele na volta. Então, se você precisar usar ele como matéria para alguma coisa, também não tem nenhum problema. Ele é bem forte e se você vai going second, você compra ele contra muitos decks, ele é suficiente para você praticamente quebrar o campo inteiro. E pra mim não precisa mais do que 3, porque você quase nunca vai buscar o terceiro, e se você busca o terceiro ele é só mais uma carta que você nunca vai usar. Apesar de ser bom comprar ele going first ou second. Extra deck? Extra deck. Bom, extra deck também eu acho que é bem padrão. A primeira parte, 2 elfos, 2 gigantes, um sprint e o sapo. Eu tô usando swap, então obviamente eu tenho que usar um toad.
Isso aqui é bem padrão, eu não senti falta do terceiro elfo em nenhum momento no torneio de hoje, mas foi uma dúvida, eu gostaria de ter um espaço para ele. Como não tem, rodar 2 é suficiente já. Além disso, eu rodo a engine de Zeus, que muita gente roda com o Centauro e eu rodo com uma carta diferente para eu ganhar um espaço de extra deck, e eu rodo com o Shark. Cat Shark. O Cat Shark. Que a ideia do Cat Shark é que ele não é destruído em batalha se ele tem matéria água, e tem muito água no deck, tem o Nimble Beaver, tem o Swap Frog, então assim, é muito fácil de você fazer ele para usar para poder fazer a play de Zeus. Além dele ter uma utilidade extra que é matar. Ele dando, dobrando o ataque do gigante, que realmente é muito forte. Eu não senti falta do Centauro em nenhum momento. Fora isso, eu tenho a parte de IP e os alvos dela, que pra mim são o Unicórnio e o Avramax. Eu não lembro de fazer o Avramax em nenhum momento, mas o Unicórnio eu fiz inúmeras vezes nesse torneio. Várias vezes, foi muito importante. E é muito legal a jogada de IP junto do Druiswurm. Se o Druiswurm já tá no campo, ou se o Druiswurm, você bota o Druiswurm no campo no turno do cara, você usar o Druiswurm mais a IP pro Unicórnio, são 2 cartas que você limpa do campo dele. Uma pelo Druiswurm e uma pelo Unicórnio. O Avramax ele é uma carta mais de segurança, que quando eu jogo mais contra Tiara e decks desse tipo, eu costumo pensar um pouco mais em fazer o alvo. E as outras 3 cartas que são Dark, eu não vejo ninguém jogando de Splite sem Dark, eu acho que é essencial. O Onibimaru, que é muito bom para limpar campo. E o que muita gente tem usado recentemente, eu estou usando tem um tempinho, que é o Mannequin Cat. E aí no site vocês vão ver um pouquinho quais são os meus alvos de Mannequin Cat. Eu não usei o Djinn, pra mim ele é bom, ele seria, se eu tivesse que adicionar uma carta aqui, seria o Djinn, antes do terceiro elfo. Mas, sinceramente, eu prefiro jogar com a engine de IP aqui completa, de ter o Cat Shark. Então, assim, eu preferi jogar sem o Djinn. Senti falta, um pouco, mas eu não mudaria isso para pro próximo torneio. E Side Deck. Agora eu tenho as minhas cartas principais Going Second, que é o Pancra e as 3 Ivens. Nesse formato, a Ivern pra mim tá bem desleal, poucos decks estão colocando o Omni-Negate para poder pegar essa Ivern. Na vez que eu joguei contra o Tiara na rodada 1 e comprei a Ivern Going Second Boy Side, o meu oponente ele adicionou a Crime, então eu consegui baitar a Crime para poder ativar a Ivern e jogar na main 2. Então assim, isso pra mim foi bem forte. Fora isso, todas as outras vezes que eu comprei a Ivern, ela resolveu da melhor forma possível. Contra a Runic Splite foi simplesmente desleal. Eu comprei, falei Battle Phase, ativei, o cara limpou metade do campo dele e eu joguei na main 2 e montei meu campo e ele não conseguiu fazer mais nada. O Pancra, na verdade, a opção por ele, ao invés de um terceiro Fenrir, na verdade ele ser um nome diferente e ele desvia de Veiler, ele desvia de Imperma, coisa que infelizmente o Fenrir não faz. Então eu preferi jogar com esse ratio de 2 Fenrir de main deck e um Pancra de side. Bom, depois os meus Spell e Trap Removal, que são uma pena e 2 Smashers. Os Smashers obviamente tem outras funções, mas o principal objetivo dele aqui é 6 Spell e Trap Removal. Eles foram completamente essenciais para eu ganhar da Mine na última rodada, do João Paulo na última rodada, que me fez ficar em quinto. Fora isso, eu vejo cada vez menos gente usando, mas cara, pra mim é muito difícil de jogar sem isso, 3 Shifter. Na minha match contra o Judeu, o Shifter me salvou, porque tava no tempo, e o Shifter me protegeu do Judeu conseguir ganhar vida no último turno e ganhar o jogo de novo. E a gente empatou, foi meu empate inclusive. Mas fora isso, é completamente absurdo contra Tiara, alguns outros decks. Bom, aí são as minhas cartas Going First. O Double Cross, que sinceramente é a carta que eu mudaria, se eu fosse escolher esse deck para jogar tudo hoje de novo, eu trocaria esse Double Cross por alguma outra coisa, ainda não sei exatamente o que, mas muito pouco efetiva. E os meus alvos de Mannequin Cat, tá? Aí acho que é meio óbvio, o Raio contra Splite, principalmente, o Textudo contra Tiara, principalmente,
E o Scythe que eu vejo muito pouca gente usando com o Mannequin Cat, geralmente eu vejo as pessoas usando Scythe só com Sanctum e Trap Trick. Eu uso com o Mannequin Cat por conta de Mathmech, Exosister, Runic Splice, porque Runic Splice a Hugging é light, então eu posso trazer isso daqui. Então assim, eu tenho essas 3 opções. Na maior parte das vezes, quando eu vou first, entra só uma delas, não mais do que isso. E a última carta que eu não usei nenhuma vez hoje, que foi o Resonator, que por motivos óbvios está aqui. Porque ele é Tânia. Exatamente, porque ele é Tanner e ele invoca um bicho do Grave, então É isso. esse é o efeito do Resonator. E aí, Tomás, seu momento. Salve. Gente, eu tô feliz aí de ter feito esse top. Dar um salve aí pra toda a galera da TCG, pro Mário, pro Brunão e pro Breno, porque eles estão me ajudando bastante a treinar, a gente conversa todos os dias. E eles me ajudaram bastante, principalmente, a poder conseguir esse resultado. E agora partiu Vitória semana que vem. Próximo Regional de Vitória, estarei lá. Vamos ver se dá certo agora, que provavelmente vai ter X no meta.